Olá pessoal, a você que está me assistindo às 8 da noite, boa noite. Hoje nós não estamos ao vivo, então este é um vídeo gravado. Na verdade, são 6 horas e 39 minutos, ou seja, 6 da manhã mais 39 minutinhos, a gravação desse vídeo original, ok? Mas vamos lá, caminhar mais um pouquinho no Evangelho de Marcos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo e que Deus lhe abençoe. Você que vai assistir em outro horário também, um grande abraço. Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos dos estudos no Evangelho de Marcos aqui no YouTube da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A quem não me conhece, eu sou o pastor Anderson. Eu não preparei os slides também, para a tela não ficar confusa nesse vídeo gravado. Então, você vai ter que acompanhar-me na sua Bíblia. Então, você vai ter que me acompanhar na sua Bíblia hoje, ok? Na Bíblia escrita ou na Bíblia de celular. Confesso que eu tinha uma certa resistência à Bíblia no celular há um tempo atrás, mas hoje eu vejo como que é prático, né, ter a Bíblia no celular. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 2, continuando ainda no capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos de 15 até o 17. Marcos capítulo 2, versículos de 15 até o 17. E vamos lá, então. Esse texto é maravilhoso, eu gosto muito desse texto. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 2, de 15 até o 17. Eu estou usando a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista e Atualizada. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, Mateus, que nós falamos na live passada, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos, cobradores de impostos, assim como Mateus /Levi, e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então vamos lá. Pecadores, aí você pensa em toda a classe de pessoas que os fariseus, os saduceus, enfim, julgavam como pessoas impuras. Olha, a lista era grande. Então, nós temos desde coisas simples dentro desse grupo de pecadores, como pessoas que trabalhavam no açougue. O açougueiro, por exemplo, era visto como impuro por causa da profissão, porque ele lidava com o cadáver de animais. O curtidor de couro também. Mas eu acredito que nesse grupo de pecadores havia espaço para aqueles casos mais complexos. Talvez aquele que cometeu um adultério, aquela que cometeu um adultério e agora se encontram arrependidos diante de Cristo. Então, se fala pecador, você pode abranger qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de ser humano que está afastado de Deus pelos seus pecados, não importa qual pecado. Se o texto quisesse qualificar quais pecadores, o autor teria feito, ok? Então, desde aquele açougueiro, desde o curtidor de couro, do pastor de ovelhas, que também era tido como uma profissão impura. Então, esse impuro, esse pecador religioso, ele não podia participar das reuniões na sinagoga, tampouco podia participar dos rituais no templo. Então, era uma pessoa privada dos rituais e das celebrações religiosas. E naquela época, esse tipo de celebração que levava uma pessoa a Deus, né? Para eles era sacramental essa ideia de participar dos rituais, enfim. E a pessoa era proibida. Logo, você está distante de Deus, essa era a ideia, ok? E esse pessoal todo, cobradores de impostos, muito provavelmente amigos de Levi, e esses desesperançados pela própria religião, porque os líderes religiosos falaram: vocês não têm acesso a Deus e ponto.
foram na casa de Levi, na mesa. A mesa, além de ser o lugar da refeição, a mesa é muito significativa para o Novo Testamento, no sentido de acolhimento, de comunhão. E tem um quê eucarístico, né? Esse Cristo que celebra a Eucaristia, a Santa Ceia, com seus apóstolos, antes da sua paixão, antes da sua morte, antes da sua via dolorosa até a cruz, agora acolhe também em sua mesa pecadores e cobradores de impostos. E o autor nos dá uma dica importante, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Vamos lá, duas coisas bem práticas. A primeira é a questão do acolhimento. Jesus acolhe todas as pessoas, todos aquelas, enfim, todo ser humano que se arrepende, todo ser humano que o reconhece como Senhor e Salvador, todo aquele que se aproxima de Cristo e se dobra diante dele, porque sabe que Ele é o único que nos salva dos nossos pecados. Então todos são bem-vindos à mesa de Jesus. E é interessante que hoje nós trancamos a porta da igreja para muitas pessoas que nós não consideramos no nosso grupo. E Jesus fazia exatamente o contrário. O Evangelho é para todas as pessoas, para toda criatura. Uma outra coisa interessante e importante neste texto também é o apelo missionário. O missionário não é aquele indivíduo que abandona o seu emprego ou se prepara a vida toda e etc. e vai para um lugar. Vou ser missionário na Indonésia, vou ser missionário na África, enfim, e vou falar de Jesus, falar das obras de Jesus. Todo cristão é um missionário. Ou o cristão é um missionário ou é um impostor, né? Todos nós somos missionários. Olha o que Levi faz. Ele vai até os seus amigos cobradores de impostos e fala sobre Jesus. E anuncia Jesus. Anuncia Jesus, explica o que aconteceu na vida dele e leva essas pessoas até Jesus. Ou seja, há um apelo evangelístico, há um apelo missionário, relembrando-nos da nossa missão de levar as pessoas até Cristo. Então, acolhimento e missão. Versículo 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Bom, a casa de Mateus, né, que é apelidado de Levi, ou o nome era Levi, ele era apelidado de Mateus, é mais provável que o nome seja Mateus, e Levi seja a condição tribal, como eu disse na semana passada, provavelmente ele era um levita. Essas casas, os banquetes geralmente aconteciam fora da casa, no quintal. Chuva na Palestina tem o seu período próprio. Fora desse período é muito difícil chover na Palestina. Então, era muito comum o uso do quintal sem essa preocupação da chuva de maneira mais constante. As mesas estavam dispostas, eram várias mesas com uma quantidade de cadeiras e a mesa central, o dono da casa, o convidado especial, enfim, as pessoas mais importantes daquele jantar. E esse jantar, servido então no quintal, as casas que tinham algum muro, algum portão, mas a maioria das casas não tinha um muro, não tinha um portão. E as pessoas poderiam passear por esse jantar, poderiam entrar na casa, eles não poderiam se assentar e comer, mas qualquer pessoa poderia ficar lá no jantar. Os costumes mudam, né? Imagina você ter acesso a um jantar, mas não pode comer, né? Você não foi convidado, só os convidados que comiam. Então, por isso que os escribas dos fariseus tinham esse acesso visual ao que estava acontecendo. Tá? Os escribas eram os teólogos, os estudiosos, aqueles que passavam grande parte da sua vida estudando a lei do Antigo Testamento, a Torá, mas também os escritos e os profetas, né?
A Bíblia hebraica era separada em 3 partes, né? A Torá, os escritos e os profetas, ou os profetas e os escritos, mas ela tinha essa tripartição. Por isso que o Antigo Testamento hebraico, ele recebe o nome, né, de Tanakh, né? T de Torá, N de Naviins ou Nebiins, profetas, e Ketuvins, os escritos. Então, lei, profetas e escritos. Torá, a lei, Neviim ou Nabiim, ou sei lá como você quer colocar aí. Os profetas e Ketuvins, os escritos. E os escribas dominavam a literatura do Antigo Testamento e também os comentários rabínicos acerca do Antigo Testamento. Então, pessoas extremamente versadas na lei. Eles estavam preocupados, porque segundo a classificação dos comentários rabínicos, aquelas pessoas que estavam comendo com Jesus, que era considerado um fariseu, um mestre da lei por eles, era um absurdo. Por que você vai se aproximar dessas pessoas? A ponto deles não se segurarem e perguntam para os discípulos, os apóstolos de Jesus, olha, por que isso está acontecendo? E então nós temos uma máxima de Jesus que segue no versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Um grande problema da religiosidade judaica desse período, Jesus tem encontros mais constantes com os fariseus, porque era a seita judaica que tinha um maior número de seguidores, era mais acessível. Os saduceus eram mais ligados ao templo, ao sacerdócio, os sacerdotes eram saduceus. Vamos dizer que era uma elite religiosa no sentido financeiro, mas também no sentido de importância, né? Os saduceus, eles eram rivais dos fariseus no sentido de terem várias ideias opostas, interpretações opostas do Antigo Testamento e demais circunstâncias. Podemos até falar isso num outro momento. E Jesus então dá uma máxima a esses estudiosos da lei, esses doutores em teologia do passado. Os sãos, porque eles se achavam justos, era uma questão de autojustificação. A gente segue essas regrinhas todas, então nós estamos autojustificados. Somos justificados pelos nossos atos, somos justificados pelas nossas obras, somos justificados, tornados justos por nós mesmos, porque a gente segue a lei, porque a gente segue o padrão moral. E Jesus então ironiza. Jesus ironiza. Olha, vocês não são justos? Eu não vim chamar vocês. Eu vim chamar os pecadores. Ou seja, toda a classe de pessoas que reconhece que é pecador, que é falho, que precisa do perdão de Deus. Não importa se é o rico, se é o pobre. Não importa se é o simples açougueiro, impuro, ou alguém que cometeu um assassinato e está arrependido e quer se reconciliar com Deus. O chamado de Cristo para todas as pessoas. Então nós temos que pregar e proclamar o Evangelho para todas as pessoas. E proclamar o Evangelho não é fazer o convite para ir na sua igreja, não é dar um panfleto na mão da pessoa e, vai embora correndo. Mas é anunciar Jesus Cristo. O Evangelho é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Anunciar a sua obra de redenção, anunciar a sua pessoa. Ou seja, você tem que falar quem foi Jesus, o que Jesus fez e o que Jesus falou. Isso é evangelismo. Isso é fazer missão. E mais do que isso, as pessoas que responderem positivamente a esse apelo, você tem o dever santo de discipulá-las, de acompanhá-las, de criar um vínculo, de se relacionar com essas pessoas. Jesus não convidou ninguém para ir na igreja dele e deixou pelo caminho. Ele acolhia essa pessoa. Então o Evangelho é a proclamação com palavras, mas também com obras. Com obras, mas também com palavra. Você tem que deixar claro para a pessoa quem é Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que maravilha sabermos que nós somos acolhidos por Jesus, pecadores, que Ele veio nos chamar, nós que não merecemos a sua presença, nós que não merecemos
salvação, e merecedores da graça de Deus, e merecedores da atenção de Deus e desta grande salvação. E mesmo merecedores, Ele quis, por amor, entregar a sua vida na cruz, em obediência ao Pai, para nos salvar. Que texto maravilhoso esse! E eu encerro. Como tem sido a sua vida de missão? É a que você tira da sua própria cabeça ou aquela baseada na Bíblia? Você tem acolhido os pecadores? Você tem se aproximado dos pecadores? Você tem orado pelos pecadores? Você tem desejado ardentemente, de maneira apaixonada, que as pessoas se convertam a Cristo Jesus? Ou você é daquele que quer o inferno para todo mundo? Parece que é uma vontade infernal dos evangélicos brasileiros. Todo mundo vai para o inferno, né? A gente tem um probleminha, né? Se nós não amarmos os pecadores, como nós vamos evangelizá-los? Nós vamos falar de Cristo para eles. Como nós vamos desejar ardentemente que essas pessoas sejam salvas? Não faz sentido evangelizar. O evangelho é puro amor com ódio das pessoas. Como você tem acolhido os pecadores. E como você tem falado de Cristo. É o panfletinho, pá. Ah, vai na minha igreja, pá. Ah, eu vou passar o contato do meu pastor. Aí ele fala contigo. Ou você tem falado para essa pessoa o plano de salvação de Jesus. Quem ele é, o que ele fez e o que ele falou. Isto é evangelismo. E se relacionar com essa pessoa. Olha, conte comigo. É passar o contato. Olha, você tem o meu contato aqui agora. Se eu puder fazer algo para ti. Ok? Então, este é o texto que nós temos para hoje. Que Deus lhe abençoe muito e muito. Voltamos na próxima terça-feira, 7 com 2, 9. Então, dia 9 de junho estaremos de volta. Espero que estejamos ao vivo. Que Deus lhe abençoe muito. Um grande abraço. Você que está assistindo à noite, uma ótima noite, um bom descanso de dia. Um ótimo dia para você que assiste essa live em outro horário também. Um forte abraço. Até dia 9 de junho.